Olá, meus amores, muito bom dia, meu terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Desde já, desse momento, começo a pedir para que vocês peguem a folha de vocês, aquela folhinha que contém o texto base da aula de hoje, aquela folhinha que o papai, a mamãe ou algum responsável foi buscar para você lá na escola. Porque hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre um tema que ele é bastante significativo. Durante toda a semana, nós vamos comemorar simbolicamente uma data muito especial para todos nós, que é a Semana das Crianças. Como nós sabemos, no dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças. Mas vocês já pararam para se perguntar como essa data surgiu, como essa data comemorativa surgiu? Então, nossa aula de História hoje é para que vocês fiquem mais por dentro da significação dessa data comemorativa. Então, eu peço para que vocês façam a pausa do vídeo nesse momento, façam a leitura reflexiva do nosso texto base e em seguida você volte para que nós possamos contextualizar o tema. Então, vai lá que tia Viviane está te aguardando. Bem, continuando com os que já fizeram a leitura do texto base, o nosso texto ele nos traz várias informações importantes. E uma dessas primeiras informações é que a origem do Dia das Crianças é comemorado anualmente, de ano em ano no Brasil, todo dia 12 de outubro, e celebra os direitos das crianças, ajudando a conscientizar as pessoas, os pais, as mães, os adultos, enfim, de um modo geral, sobre os cuidados necessários durante essa fase da vida, ou seja, quais são os direitos da criança, quais são os cuidados que devem ser tomados com a criança na fase da infância. E essa proposta dessa data comemorativa, ela foi dada por um deputado, foi inicialmente dada por um deputado, e esse deputado ele se chamava, era um deputado federal chamado Galdino do Vale Filho. Ele deu essa ideia como forma de lei e o decreto foi aprovado pela Câmara. O decreto ele foi aprovado no dia 5 de novembro de 1924. E foi depois desse decreto aprovado que foi oficializado que no dia 12 de outubro seria comemorado o Dia das Crianças. Dia 12 também, coincidentemente, é uma data comemorativa religiosa, onde no dia 12 de outubro, no Brasil, é comemorado também, junto com o Dia das Crianças, o dia de Nossa Senhora de Aparecida. Porém, no entanto, por mais que tenha sido oficializado no dia 5 de novembro de 1924, o dia ele só ganhou popularidade a partir de 1950, quando uma marca de brinquedos chamada Estrela, junto com uma marca de produtos higiênicos muito conhecida até os dias atuais chamada Johnson & Johnson, a fim de aumentar suas vendas, criou uma promoção que era a Semana do Bebê Robusto. E durante toda essa semana existia promoções de brinquedos, de produtos, e foi assim com essa Semana do Bebê Robusto, que caía durante a semana do Dia das Crianças, caía entre o dia 12 de outubro, que a data ganhou popularidade. Tá certo? Essa é a história do dia 12, do Dia das Crianças. Porém, de acordo com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o Dia Universal, onde é comemorado universalmente o Dia da Criança, é celebrado no dia 20 de novembro e é em homenagem à data da aprovação da Declaração dos Direitos da Criança, que foi aprovada nessa mesma data no ano de 1959. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, por mais que no dia 12 seja comemorado aqui no Brasil o Dia das Crianças, universalmente esse dia é comemorado no dia 5 de novembro. Então, é com essa aula que nós absorvemos mais informações sobre essa data tão importante, tão simbólica, que é o Dia das Crianças. E para finalizar a nossa aula, hoje trouxe para vocês uma atividade bem dinâmica, uma atividade de produção textual. E essa produção textual vai partir do tema da nossa aula. E lá no finalzinho da folha é dita as orientações dessa produção textual. E vamos acompanhar? Olha só, diz o seguinte:
Após a aula, no seu caderno de história, produza um texto de como é ser criança em sua opinião. Então você vai pegar o seu caderno, abrir na disciplina de história e produzir um texto de como é ser criança para você. O que é que você acha de ser criança? E esse texto ele deve conter no mínimo, ou seja, não pode ter menos de 10 linhas. Aqueles que gostam bastante de produzir texto, fiquem à vontade para produzir mais de 10 linhas. Porém, o texto ele não pode ter menos de 10 linhas. Primeiro façam um texto, deem as opiniões de vocês, façam um texto de grafite primeiramente, depois corrigindo o que tiver necessidade de corrigir, vocês deixam o texto organizado com caneta, tá certo? Um texto limpo e compreensível. Eu também aguardo ao final de toda essa atividade o feedback de todos vocês, conto com a colaboração de todos vocês, agradeço a todos pela atenção na nossa aula de história de hoje. E é isso, meus amores, espero que tenham gostado, fiquem com o Papai do Céu, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.